Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossa consciência entre a vida e a morte. Irmãos, da última vez nós falamos de inveja, né? Dentro de uma intervenção divina. A inveja dentro de uma intervenção divina, ela vai produzir o Cristo, né? Ela vai inverter os corpos, né? E vai produzir o Cristo, né? O Cristo ele só pode existir muitas das vezes por causa da inversão do corpo. Isso significa que não vai ter uma inveja, né? No céu, por exemplo, né? No paraíso de Deus, não vai ter uma inveja. O que vai ter é uma expulsão. Deus vai expulsar o mal de dentro de tudo aquilo que ele vier a criar. E para ele expulsar o mal, ele não usou um corpo. Entende isso, irmão? Ele não usou um corpo para expulsar o mal de dentro do paraíso. Ou seja, ele formou o Cristo, né? Ele formou o Cristo invertendo os corpos, aliás, né? Ele não usou o seu poder, tá, irmão? Não usou o poder, mas sim o corpo. Ele usou o corpo, ele inverteu, trocou, ele tirou a vida e ele transformou ele em espírito como vigia do lado do corpo, como eu tenho, né, sinalizado aqui, o corpo e espírito, né, significado e sentido, sempre permitindo que o significado volta para o sentido, ok? Essa língua de sentido e significado e sentido é uma língua universal, né? E que hoje são apenas vocativa. As pessoas invocam uma língua dependendo dos seus costumes, raças, né? Em determinada situação, as suas culturas religiosas, toda essa situação, ela é conhecida como vocativa. Mas a língua verdadeira de Deus, ela é universal, sobre significado e sentido. A princípio, compreenda que Deus não usou o seu poder, mas sim um corpo para expulsar os corpos do paraíso. Hoje vamos falar sobre inveja. Inveja de corpo por ato consciente. Inveja de corpo por ato consciente. Irmão, o ato é muito importante, tanto para Deus, que é o Cristo, o ato consciente do poder de Deus, tanto para os corpos. Talvez essa é a verdade que vai libertar as pessoas, o ato consciente de um corpo comum e que formaria a glória, né? A palavra da vida, né? Isso liberta as pessoas, o ato consciente de um corpo comum. Olha só, para você saber o que é ser consciente, você nem precisa ter muito conhecimento, basta você não fazer com outra pessoa o que você não quer que se faça a você. Agora, se você bate na pessoa, mata a pessoa, você não importa de ser morto, né? De uma certa forma, então a sua consciência vai te dizer que você está errando, porque você não quer morrer, ok? Se você eu quero morrer, então sim, irmão, você vai mudar a sua história. Fala assim, eu vou morrer, então quero que o outro morra, então já é uma situação que já vai começar. Você não vai entrar em conflito, você vai ter ciência no que você está fazendo, você vai ter consciência, ok? Então o ato consciente, a inveja de corpo por ato consciente, ele é um antissocial, ele é o anticristo, certo? E por isso vamos fazer esse gráfico como de costume, ok? Estamos falando de inveja, vamos permanecer em sentido e significado.
sentido e significado. Por que isso aqui é importante, irmão? Porque é bom vocês compreender por mais essa vez que o sentido, o sentido da inveja vai ser inverter e inveja. Sempre permitindo que ele se volte. Porque a inveja é uma expressão, essa é o significado, ele é uma expressão visual. Tudo aquilo que está na expressão visual, ele é significativo, ele não tem sentido. Por exemplo, eu vi uma mesa e eu falei, qual que é o nome daquele objeto? E nós vamos dizer para ela, é uma mesa, seja um substantivo. O nome vai explicar, né, aquele substantivo vai dar nome àquele produto. Então você vai ver que ele está na expressão visual, ele é significativo. Agora, se você dentro de uma construção frasal, se você quiser dar sentido à palavra mesa, então você vai ter que usar outras escritas, outras formas de escrita, né? Por exemplo, aquela mesa é bonita, então você vai dar sentido que ela é bonita, ok? E é dessa forma que funciona, né? Dentro dessa situação. Ou seja, você vai qualificar, então ela vai ter um sentido, aquela situação vai ter um sentido, então você vai ter um sentido. Porém, como as palavras todas estão em conflito, obviamente, muitas das vezes as coisas, as nossas falas vão ficar sem sentido, né? Até que se possa alinhar uma coisa, até que se possa fazer dessa forma para a gente identificar rapidamente o que o outro quer dizer bem, mesmo porque dentro da Guerra Fria não é dos costumes deles esclarecer as palavras. Eles falam várias ideologias, né? Eles dizem, o homem foi à lua, ao sistema planetário, porque eles querem que vocês tenham dificuldade de entender o que eles estão se comunicando entre eles. Aí eles formam uma guerra aqui, outra ali, tudo isso para distrair a humanidade dentro de tudo do propósito cristão que Deus preparou para a humanidade. Não sei se nas vezes eu tenho muito não sei se isso é bom, se é ruim. Algumas pessoas realmente necessitam desse tipo de julgamento, porque eles são perversos, eles não amam a verdade, eles sempre amam a falsidade. Então, muitas das vezes, para você colocar aquelas desgraça para fora, você tem que provocar uma crise nela para entender que tem alguma coisa errada com ela. Às vezes o seu corpo, você só consegue entender que você está tendo alguma coisa errada com você quando o seu corpo adoece. Ou seja, você está tendo uma crise, então você vai entender que as coisas erradas. As coisas de Deus é dessa forma. Você começa a entender que você está errando quando você começa a ter dificuldade para você relacionar, porque as coisas que Deus faz, ela é pacífica, e hoje o homem sempre está complicando as coisas. Às vezes eu falo, né, com minha mãe em oração, né, porque uma vez a Glória é o pai, essa daqui é a mãe, o Cristo, né? É uma significação também, é uma significação. Quando você vai entendendo as coisas, você vê que nada disso vai fazer sentido, ok? Mas como a gente temos essa dificuldade de comunicar, então a gente inventa as coisas muitas das vezes. Eu quero que vocês entendam isso, ok? Então, como diz a minha minha mãe sempre diz para meu filho, vai, ore para que você vá para o paraíso. Eu falo para ela o seguinte, mãe, nós não vamos a lugar nenhum. É aqui que nós vamos resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas diferenças sociais. Não vamos a lugar nenhum. Vamos ficar aqui, vamos resolver os nossos problemas aqui, né? E é dessa forma que acontece. Então, nesse meio termos, vamos falar de inveja e
dessa inveja, ela vai ser por ato consciente. Então, se é por ato consciente, vamos pegar a inversão desse tempo, né? O que representaria a inveja desse tempo nosso, ok? Então, vamos colocar aqui Pedro, João. Pedro e João, ok? Sempre se voltando para dar sentido, né? Mas nessa causa aqui, né? Não sei se vai haver uma inveja, porque essa inveja aqui, ela é justificada por Cristo. Apenas isso, irmão, porque essa formação aqui, ela é formada por Cristo, entende? Essa situação, olha, quando essa inveja, ela é como, nessa situação aqui, vamos explicar, é como, vamos explicar espiritualmente, já que é uma formação, é como se João estivesse roubando Pedro, a glória de Pedro. Então ele vem para cá, ele rouba a glória de Pedro que Deus deu para esse corpo aqui, para ele, né, para ele se responsabilizar. Então Pedro vem aqui e rouba tudo. Mas essa glória, se você ver, ela não é uma glória. Ela não é a glória, é uma imitação do poder de Deus. A imitação ainda nem do poder de Deus, é a imitação de Cristo. E Cristo, ele representa o antissocialismo todo, o mundo globalizado é falso. Então, desse meio termos, então, ele vai governar pela ignorância de todos os corpos, né? Ele chega aqui, ele governa no lugar dele, ele vem inveja, eles estão no mesmo espaço de tempo, entendeu? Houve a inversão. Essa inveja não é uma inveja física ainda. Porém, quando a inveja física, quando surge uma inveja física, por exemplo, ela vai ser inconsciente. Como eu já vinha começando a ter dito no início, né? Ela vai ser inconsciente. Vê aqui, dois corpos, duas expressão visual. Você olha para ele, você não vê nada a não ser um corpo, né? Nesse meio termos, eles vão disputar dinheiro, sexo, o tempo todo. Então, essa situação ele vai querer, muitas das vezes, ele vai fazer uma guerra física entre eles. E muitas das vezes, essa guerra física e emocional, ela vai pedir o sacrifício. Em determinada situação, o Judas, por exemplo, quando Satanás entrou em Judas, ele começou uma guerra física, uma inveja de corpo, de querer tomar o lugar de Emanuel, por exemplo. Naquele tempo, Emanuel era um com Cristo, ele era um com Cristo, tá vendo? Ele pode representar o corpo, ele pode vir, Cristo pode vir até o corpo, porque ele vai defender a palavra da vida, ele vai defender a palavra, a vida que há dentro dele. Essa é a ideia da inversão, de tornar um homem simples com a palavra da vida. Então, o Cristo, ele vai sinalizar que o poder de Deus está em crise, em ato consciente, né? Embora ele não é poder, mas ele vai sinalizar aos corpos que todos estão em observação. Deus está olhando para a humanidade de uma forma cristã, né, de uma forma mortal, por exemplo, né, porque as pessoas já estavam perdidas. Então, nesse meio termos que você pode ir o máximo possível dos seus pecados, mas a sua origem vai estar lá, certo? Na hora que você entender que você está em desgraça, que a sua vida vai ruim, você vai entrar o seu corpo em crise e vai entender, vai voltar para Deus através do Cristo. E nesse meio termos, todos nós somos flexíveis, né? Flexíveis, nossas mentes são flexíveis. Muitas pessoas elas vão cair em inocência, vão fazer uma guerra física, mas outros seres espirituais vão fazer uma guerra espiritual. Eles vão fazer uma guerra espiritual para provocar crise, para que esse cidadão expulse para fora esses maus comportamentos físicos. Irmãos, não tem nada melhor do que você ver a essência da pessoa, o dom que ela tem, entendeu? A beleza dela está na forma que ela trate os outros,
que ela se posiciona diante de uma pessoa, né? Não muito exageradamente, falando, cara legal, tá, aumentando as coisas. Não, irmão, igual para igual. Se ele, da mesma forma que ele vai relacionar por interesse, querendo o sacrifício do outro, você pode relacionar de igual para igual, espiritualmente, com habilidade mental, né? Fazendo uma coisa, ele chegou, cumprimentou, você cumprimenta de volta, né? Não, sem, muitas das vezes sem pedir alguma coisa em troca, sem negociar, faz por você mesmo. Quando você faz por você, a sua sensibilidade vai refletir aqui. E essa pessoa vai entender que você é uma pessoa pacífica de entendimento. E por mais que ela entre em crise, você ainda continua em paz com Cristo, ok? Esta situação, essa inveja de corpo, ela é maldosa, ok? Mas a inveja de espírito, ela é uma coisa boa quando você tem sabedoria para relacionar ela diante da sua sociedade. E é dessa forma que a gente vamos seguindo em frente, compreendendo cada parte das coisas, né? E assim a gente vamos. Irmãos, mas vamos falar mais uma vez, né? Sobre a inveja de Judas. Era uma inveja física, né? Que ele toma o lugar de Manuel, como eu já ia tendo dito antes. Eu quero retomar de novo. Você entende isso? Por que é satanismo? Essa inveja, essa inversão de sentido espiritualmente consciente, por ato consciente, ela vai provocar um benefício, aonde Pedro está. Mas no início ali, houve um confronto corpo a corpo para propagar o anticristo. Entende isso? Para propagar o anticristo. Aí nesse confronto corpo a corpo, criou o ato consciente de um corpo comum, que vem representando Pedro e João. Ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal.